Oi, eu sou a Bianca e seja muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Como você já deve ter imaginado pelo título do vídeo e também por essa caixa, esse vídeo será de unboxing. E hoje eu escolhi uma vela um pouco diferente para acompanhar esse conteúdo. Você não faz ideia do cheiro maravilhoso que essa vela tem. Essa é a vela inspirada no Mocha Coffee, que representa a Monica Geller, da série Friends, e na coleção Central Perk tem velas inspiradas nos outros 5 personagens, sendo outras 4 de café, como essa, e a outra de chá, inspirada na Phoebe. O cheiro é realmente muito bom e é uma pena que você não consiga ver a queima dessa vela por causa da xícara, que eu pretendo utilizar depois. Não sei se eu vou colocar na decoração ali com as minhas outras velas, se eu vou usar para tomar um chá, para tomar uma coquinha gelada. E eu também estou pensando em comprar as outras dessa coleção para fechar a coleção todinha. Dito isso, vela acesa, então vamos ao conteúdo principal. Como eu sou criadora de conteúdo, eu conheço várias outras pessoas que trabalham na mesma área e que também trabalham com marcas. Entre essas pessoas, eu conheci a Juju Feijó, que eu comecei a acompanhar no Instagram, e ela é embaixadora da Guava. Eu comecei a seguir a marca e os anúncios com a Juju me seguiram no Instagram e até no YouTube. E aí no YouTube eu vi um vídeo mostrando os diferentes pincéis que essa marca tem, que são pincéis multifuncionais. Eu não gosto de ter muitas coisas físicas, muitos produtos, como você pode observar aqui no meu quarto, então eu gostei muito quando eu vi os pincéis, que são 4 pincéis em um. Não são apenas aqueles que tem um pincel em cada ponta, sabe? Eles abrem e tem mais pincéis dentro. Eu sou o tipo de pessoa que tira print do produto e espera pra ver se realmente precisa dele. No caso, eu já tinha pincéis, porém esses pincéis baratinhos de loja de R$10 não eram pincéis bons. Então os pincéis baratinhos que eu usava já estavam nessa situação. E depois de tantas propagandas que eu recebi e de uma condição muito boa que a Guava lançou, eu decidi comprar. E eu não comprei só os pincéis, tem mais produto aqui. Como sempre, eu já abri as laterais com a tesoura, porque eu não tenho um abridor bonitinho e não ia ficar bonito no vídeo, né? Os produtos vieram assim dentro da caixa, em suas respectivas caixas e embalagens, e me parece que tem brinde. Primeiro eu vou abrir o pincel essencial, que vem nessa embalagem. O pincel vem assim. Desse lado tem uma esponjinha goiaba para esfumar, e desse lado tem um pincel para contorno. Aqui diz que a esponjinha goiaba deve espalhar no rosto produtos líquidos ou em creme sem dificuldade. Já o pincel de contorno, que é chamado de pincel faz tudo, deve ser passado no rosto com o produto da minha escolha em pontos desejados para um acabamento soft da maquiagem. Como o formato desse pincel é um pouquinho anguloso, eu pretendo usar para blush. As cerdas do pincel são realmente bem macias, parece que tem uma pena aqui no meu rosto. Lembra que eu falei que cada pincel tem 4 pincéis? Pois bem, ele abre. Esses são os 2 pincéis que ficam dentro do essencial, sendo que esse primeiro pincel, mais angulado, é para fazer delineados e também preencher sobrancelhas, e esse segundo, que tem o formato mais de concha, é para aplicar sombras nas pálpebras. Então o pincel Tudo em Um essencial da Guava é um pincel 4 em 1, tem 4 pincéis dentro de um só. O segundo pincel é o Multitask e ele vem nessa embalagem. As embalagens dos 2 pincéis são bem parecidas, porém a embalagem do essencial é um pouco menor e as cores são invertidas. Como Guava significa goiaba em português, eu imagino que a marca tenha escolhido essas cores por causa da fruta goiaba. As cores dos pincéis também são um pouco diferentes. O pincel essencial tem um tom um pouco mais amarelado, um pouco mais quente de verde, e o pincel Multitask tem um tom um pouco mais frio, mais azulado de verde. Eu gosto mais desse tom. O Multitask tem um pincel para pele de um lado, então eu posso aplicar uma base, um contorno, um blush, um iluminador mais em creme e depois esfumar. E desse outro lado temos um pincel para pó, em que eu posso aplicar pó, construir camadas e misturar. Para pele e para pó. E apesar das funções diferentes, a maciez é exatamente como no outro pincel. Dentro do pincel, nós temos mais 2, assim como no outro. E de um lado temos um pincel de precisão e do outro um pincel multiuso. Aqui está um pincel de precisão e o pincel multiuso. Eu nunca usei pincéis como esses, então eu não sei para que servem, por isso eu vou ler, tá? O pincel de precisão serve para delinear, definir e misturar a maquiagem dos olhos, lábios ou iluminador usando a ponta e as laterais do pincel. Então deve ser para fazer um lip combo, desenhando aqui ao redor, nos olhos,
fazendo uma maquiagem na linha d'água, né? E o pincel, que consta como multiuso no site, aqui consta como pincel para esfumar, corretivo, sombra, iluminador ou bronzer. Passe suas maquiagens favoritas e crie qualquer look. Pelo que eu entendi, aquele de sombra seria para aplicar a sombra e esse aqui esfuma com algum outro produto. Aqui ele aplica e esse esfuma. Então agora eu posso usar esse pincel mais de precisão para fazer um lip combo, para fazer um delineado ao redor da minha boca, nos olhos, na linha d'água, e também posso fazer sombras um pouco mais trabalhadas usando esse pincel. Eu achei que eu tinha visto um brinde dentro da caixa e realmente vieram brindes que são como se fossem necessários para colocar os pincéis. Quando eu viajar, quando eu fizer trabalhos externos, eu posso simplesmente armazenar os pincéis aqui dentro e deixar eles separados, organizados, limpinhos dentro da bolsa. Eu me considero uma pessoa organizada, então eu gostei muito do brinde. E o terceiro produto que eu comprei é outra esponjinha goiaba, é um refil para o pincel essencial. Então, se acontecer alguma coisa com a esponjinha que veio junto, se eu cortar sem querer com algum outro produto, se esbarrar, se manchar com algum produto, eu posso simplesmente substituir, porque é um refil. Quando eu fiz a compra, eu não vi nenhum outro tipo de refil no site da Guava, realmente era só da esponjinha, porque esponjinhas geralmente danificam muito fácil e precisam ser substituídas muito rápido, com muito mais frequência do que os pincéis. E o quarto e último produto que eu comprei foi a caneta corretiva neutralizadora, que também tem ativos de skincare. Enquanto ela disfarça manchinhas como minhas olheiras de panda, que eu sempre reclamo aqui pra vocês, ela também cuida da pele. Essa caneta corretiva tem vitamina E, amido de tapioca, óleo de jojoba e óleo de girassol. Além disso, ela promete cobertura de média a alta com efeito blur por até 10 horas. Eu achei muito legal porque de um lado realmente é uma caneta. Eu comprei o produto na cor 10, que é a mais clara, e conforme eu for usando, basta girar aqui que ele vai saindo. Nossa, vem muito produto. Além disso, do outro lado vem uma esponjinha para esfumar o produto e se eu não quiser usá-la, basta tirar. E aqui eu finalizo a parte do unboxing e começo a parte do teste, mas antes, não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e também de clicar no sininho para receber os meus próximos conteúdos. Eu só estava com base e um protetor labial no rosto, então agora nós vamos finalizar essa maquiagem e dar acabamento com os produtos que eu comprei na Guava. Vou começar pelo corretivo. Apliquei o corretivo. Agora vou esfumar. Gostei bastante da forma como ele desliza na pele. Não fica acumulando, sabe? Olha como ele desliza no rosto. E aqui eu estou passando até demais para você conseguir ver o efeito. Realmente muito gostoso e não precisa sujar os dedos porque eu tenho a esponjinha. Agora eu quero ver sujar os dedos para aplicar e esfumar o corretivo. Vou passar nessa espinhazinha para ver se some e também já passar em outros locais do rosto. A cobertura é muito boa. Claro que não vai tirar a textura da casquinha que está em cima da espinha, né? Mas já disfarçou visualmente. Olha a diferença da minha olheira desse lado para esse. O corretivo ficou exatamente do tom que eu queria, disfarçou a olheira e não está acumulando nas linhas finas. Eu passei até no cantinho do nariz, nessa parte da boca, porque costumam marcar com alguns produtos e não marcou. Eu apliquei do outro lado e realmente gostei muito dessa caneta corretiva. A aplicação dela é muito gostosa, ela desliza na pele, provavelmente por causa dos óleos de girassol e de jojoba que tem na composição e ajudam no skincare, inclusive. E ela esfuma muito bem, não fica marcada e também o produto não se perde completamente em nenhum deslizar exagerado. Eu gosto de uma base mais natural, porém eu gosto de caprichar mais no corretivo para disfarçar as olheiras e eu gostei muito do efeito desse corretivo na pele. Você pode aplicar menos do que eu e deixar algo um pouco mais natural e também pode aplicar mais. Eu apliquei uma quantidade mediana. A Guava tem alguns sticks multifuncionais que servem como bronzer, como contorno, como blush, batom, sombra, enfim, tem várias cores, mas eu estou pensando em comprar uma caneta corretiva em um tom mais escuro para servir como contorno porque eu gostei muito do efeito na pele. Realmente é bem fácil de usar. Como eu não comprei os sticks, eu vou testar os pincéis, o uso dos pincéis com produtos que eu já tenho. Futuramente, quem sabe eu trabalho com a Guava e eu recebo esses produtos, né? Fica a dica, dona Guava. Primeiro eu vou fazer um contorno. A aplicação dele é boa, realmente bem macio na pele, esfuma bem o produto e não puxa produto. Estou colocando menos nesse lado porque o pincel esfuma muito bem e não está absorvendo muito produto. Então aqui ficou bem forte. E aqui está um pouco mais do meu jeito. Agora eu vou usar o de precisão para tentar fazer um contorno aqui no nariz. Realmente bem precisão, viu? Lembrando que, como dá pra ver, eu não sou expert em maquiagem, eu só me viro.
E agora eu vou usar o pincel de esfumar. Nossa, esfuma muito bem. Como parece que eu levei uma chinelada, eu vou consertar com pó. Esse pó é muito bom. Esse pincel é bem grande, dá um certo receio de bater no olho, alguma coisa assim, porque eu não enxergo muito bem com esse olho. Mas ele é muito gostoso. Ele é muito bom para pegar uma parte maior do rosto toda de uma vez, ao invés de ficar que nem eu fazia com o pincel assim, passando de pouquinho em pouquinho. Esse aqui já pega uma grande quantidade e espalha pelo rosto. Gostei. Agora eu vou usar o pincel de sombra para aplicar pó debaixo dos olhos, na região da olheira. Só para selar aquele corretivo. Eu gosto de aplicar pó nessa parte aqui do início da olheira, sabe, naquela divisãozinha da pele? Mas eu não aplico muito na região das linhas finas, senão marca. E agora eu vou usar o pincel de sombra para aplicar a sombra. Dá pra ver que eu uso praticamente um produto no rosto inteiro, né? Eu usei de contorno, usei pra contornar a boca, na linha d'água e agora na sombra. Eu gosto muito de produtos multifuncionais. Essa é a pior parte pra mim, porque eu não enxergo bem desse olho. Quando eu fecho esse, complica a situação. Aí é nesse momento em que o pincel bate no olho, cai pó no olho. Gosto assim. Eu gosto de fazer como se fosse um delineado aqui no cantinho, sabe? Agora eu estou aplicando blush. E esfumando com a mão bem leve, um pouquinho no nariz. Pego um pouco da região da olheira para não ficar tão marcado. E pronto! Make bem basiquinha. Antigamente eu não finalizaria essa maquiagem sem um rímel, porém eu tenho uma sequela na visão devido ao AVC e é difícil aplicar. Além disso, a iluminação do meu olho acaba dificultando um pouco a aplicação, então pro vídeo eu decidi não aplicar. Eu gostei muito dessa compra, os produtos realmente são muito bons e os pincéis por si só já são maravilhosos. São 2 pincéis que viram 8. Fiquei muito feliz em encontrar o refil da esponjinha, mas a caneta corretiva tem meu coração. Entre todos os produtos que eu comprei, ela foi minha favorita, porque tem muita facilidade na aplicação, ela desliza na pele, é bem gostosinha, constrói camadas, não marca a olheira e tem esse pincel de esfumar que facilita muito, porque ele é pequenininho, é justamente para essa área da olheira. Ele já vem com a caneta corretiva, então foi feito especificamente para ser usado com ela, por isso combina tão bem. Ele não absorve muito o produto e, além disso, evita que eu suje meus dedos. Como muitas vezes eu levo as maquiagens para os trabalhos, eu preciso colocá-las em bolsas e transportá-las. Então produtos mais sólidos, como é o caso desse corretivo aqui, são muito bons. Eu já tive problema de produtos líquidos, corretivos líquidos, derramarem na bolsa. E agora nem tem como mais acontecer isso com a caneta corretiva. Vídeo finalizado. Vela apagada. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, desse unboxing com teste. Se você estava procurando por um review sincero de uma compradora que coincidentemente cria conteúdo também, eu espero que esse vídeo te ajude bastante. Eu gostei muito dos produtos, a caneta corretiva tem outros tons que podem ser mais adequados para sua pele e futuramente, quem sabe, a Guava me nota e me envia uns sticks e outros produtos para eu testar e mostrar para você. Eu sei que você apenas viu e não testou junto comigo, mas eu quero saber se você gostou dos produtos. Eu achei esses pincéis super interessantes, um produto que vira 4, é muito legal, é uma economia muito grande de espaço, de matéria-prima, porque não precisa fazer vários outros pincéis, também tem economia de dinheiro, porque nós não precisamos comprar 4 e sim apenas um, no caso 2, né? Quero saber também o que você acha de ter um refil de esponjinha e o que você achou da caneta corretiva. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrita e também de clicar no sininho para receber os meus próximos conteúdos. Todas essas interações me ajudam bastante. E além de criar conteúdo aqui para o canal, eu também crio conteúdo no Instagram e no TikTok. O perfil é @BiaMiadzin em todas as redes. Até o próximo conteúdo!